Hospitais privados devem ser claros e transparentes quanto ao tratamento, permanência e valores que serão cobrados dos pacientes, oferecendo a eles total ciência sobre os serviços prestados e alternativas. No programa Artigo 5º desta semana, nós vamos falar sobre quais são os direitos e deveres dos hospitais particulares e dos pacientes, como os planos de saúde devem atender às emergências, como funcionam as parcerias entre governo e instituições particulares e como a Justiça tem se posicionado em relação aos crimes de abuso contra os usuários do sistema de saúde. Mas antes de começarmos o programa, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Diz ainda que o Estado promoverá a defesa do consumidor. E é sobre os direitos e deveres dos hospitais particulares e dos pacientes que eu converso agora por Skype com Nicole Soares, advogada especialista em direito médico, e com Tiago Loyola, advogado e professor especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Artigo 5º. Muito obrigada. Muito obrigado. Olá a todos vocês espectadores da TV Justiça, é um prazer participar. Muito obrigada. Eu vou começar com a doutora Nicole explicando para a gente o seguinte: nós estamos vivendo um período que reflete diretamente no sistema de saúde, né? Que é a questão da pandemia. Todos os dias nós vemos falta de leitos em hospitais. Eu gostaria de saber qual que é o papel do Estado no fornecimento desse tipo de serviço aos brasileiros. Na verdade, quando a gente vai pensar no papel do Estado, a gente tem que fazer aquela pequena separação, que não é tão pequena assim, sobre quais são os tipos de sistemas de saúde que a gente tem hoje no Brasil, porque a gente fala do Estado de uma maneira global, mas a gente tem um sistema público, a gente tem um sistema suplementar e a gente ainda tem uma terceira via de atendimentos, né, que é o que a gente chama de atendimento particular. Não que o sistema suplementar não seja um atendimento contratado, mas existem regras que são diferenciadas. O papel do Estado, quando a gente está falando de SUS, ele assume essa responsabilidade de fornecimento, né? Não só fiscalização, mas também de entregar ao cidadão aquele serviço de saúde. Quando a gente fala do sistema suplementar, muda essa sistemática, porque há muito mais um papel de fiscalização e de parametrização do que vai ser ofertado ali, do que de fornecimento de saúde, né, de serviços de saúde propriamente dito. Então, quando a gente pensar em Estado diante da questão da saúde no Brasil, a gente precisa fazer esse recorte e entender que ele assume diferentes papéis a depender da situação. Muito obrigada pela explicação, doutora Nicole. Agora eu vou com o doutor Tiago. Quando a demanda supera a oferta de serviços, o acesso à saúde, né, acaba limitando-se um pouco, né? Criam-se longas filas de espera, UTIs, e isso acaba talvez ferindo um pouco a questão do direito à vida desse paciente. Isso, o direito à saúde é um direito constitucionalmente garantido a todo cidadão pelo artigo 196, como bem dito, né, pela doutora Nicole. O Estado pode, né, prestar esse serviço diretamente através do SUS ou, muitas vezes, diante da impossibilidade de atendimento nas demandas apresentadas, há um dever também de garantir esse atendimento ainda na rede privada, mediante uma série de parcerias, requisições, né, para a cessão de leitos, obviamente mediante indenização justa, né, aos particulares pelos serviços prestados. Eu gostaria que a doutora Nicole explicasse um pouco como é que funciona em relação à lei que os hospitais particulares são obrigados a ceder, em casos de falta de leito, de emergência, alguns leitos para o Sistema Único de Saúde. Como que funciona? Existe um número para cada cidade? A lei determina algo assim? Como é que funciona, doutora Nicole? Na verdade, não há essa obrigatoriedade. Houve uma discussão nesse momento de pandemia sobre uma fila única, em que a gente integraria o sistema público e o sistema particular, e aí não haveria essa diferenciação e teríamos uma fila única para a entrada dos pacientes. Na atualidade, o que nós temos é uma sistemática quase que híbrida, porque dentro de hospitais particulares nós temos leitos que são destinados ao atendimento
no Sistema Único de Saúde. E até o contrário também. A depender do tipo de atendimento e especialidade, existem instituições públicas que atendem pacientes que vêm de convênios. Essa é uma discussão até antiga e ao mesmo tempo recente, porque a gente tem um julgado sobre essa questão do reembolso dos planos de saúde para o SUS no caso de atendimento, vamos dizer assim, cruzado. Mas na atualidade, o que a gente tem é um remanejamento dessas vagas e uma tentativa de ampliação da rede de atendimento. Mas não há obrigatoriedade de instituições particulares para que elas tenham que ceder vagas para atendimento no Sistema Único. O que já existe são convênios em que essas instituições particulares optam por destinar um número de leitos para esse atendimento no Sistema Único de Saúde. Doutora Nicole, só complementando, como não existe uma obrigatoriedade, né? Existe, vamos dizer, um convênio, e se esse convênio às vezes não é cumprido, não é mantido, isso não acaba prejudicando o atendimento, né? Que é o básico, vamos dizer assim, do direito à vida, do direito ao atendimento a um paciente, por exemplo? Sim, por isso que quando a gente fala de serviço de saúde, aquele atendimento de urgência e emergência, que é estabilizar o paciente, fazer aquele pronto atendimento, ele é obrigatório, até mesmo em instituições particulares, quando o paciente não tem convênio ou não consegue arcar com o pagamento de pronto daquele serviço. Por outro lado, a gente não pode esquecer que as instituições de saúde, elas também precisam ter viabilidade econômica, principalmente aquelas que são particulares. E quando ela recebe um paciente que ele não está regulado pelo SUS e atende e ele não tem como fazer aquele pagamento, o valor que fica em aberto da conta acaba tendo que ser arcado pela instituição. A gente tem essa problemática em enxergar essa separação das instituições particulares no Brasil, porque o sistema hospitalar no Brasil nasce com uma conotação de fato de atendimentos na Santa Casa de Misericórdia, né, que é um atendimento, vamos dizer assim, de filantropia. Mas hoje o nosso sistema não se mantém dessa forma, então a gente precisa ter essa especificidade no olhar para conseguir enxergar essa diferenciação. Bem, sobre esse assunto nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos assistir? Em quais situações o hospital público é obrigado a receber os pacientes da rede privada? Doutor Tiago, quais são as situações? Bom, a gente tem, então, no primeiro momento, que sendo, né, o direito à saúde um direito constitucionalmente garantido, a princípio, o Estado, né, deveria proporcionar ao cidadão um atendimento digno, né, capaz de suprir as suas necessidades. E, obviamente, sem o custo direto, porque o custeio de todo o Sistema Único de Saúde já é feito através, né, de tributos, arrecadação normal por parte do Estado. Então, todo cidadão, a princípio, independente de capacidade econômica, teria direito a atendimento gratuito na rede do SUS. Acontece que, no Brasil, diante da impossibilidade de atendimento adequado do SUS, muito embora, né, a gente possa, né, aplaudir os profissionais que atuam muitas vezes sem a infraestrutura adequada, a saúde suplementar hoje em dia é responsável por quase 3/4, né, do atendimento feito à população. Mais de 75% dos leitos, quando a gente está falando agora de Covid e de UTI, estão, né, dentro do sistema particular. Doutora Nicole, a gente sabe que numa emergência, por exemplo, cada minuto, cada segundo é muito importante, né, para a recuperação ou até mesmo a manter a vida de um paciente. Em casos de emergência, um hospital privado, ele pode, por exemplo, ficar exigindo cadastro, cheque calção, cópia da carteirinha ou então autorização do plano de saúde antes de realizar o atendimento no caso de uma emergência? Nesses casos, a gente precisa sempre avaliar em qual situação o paciente está dando entrada na instituição. Primeiro que, infelizmente, existem casos até mesmo de fraude aos convênios. As pessoas utilizam o documento de um terceiro para acabar sendo atendido numa instituição. Esse tipo de condicionamento ao atendimento de urgência e emergência, ele não pode existir.
Mas é preciso que as pessoas entendam também que a instituição precisa se resguardar com relação às informações que vão ser fornecidas ali para dar o atendimento. Então, exigir o cadastro, os dados pessoais, isso é absolutamente normal e necessário. Condicionar o atendimento de urgência e emergência, isso não pode ser feito. Lembrando que esse critério do que é urgência e emergência é um critério técnico, médico. Não é um paciente que delimita, olha, estou precisando de um atendimento de urgência e emergência. Não. Quem faz essa avaliação é o profissional. Se de fato for uma urgência ou uma emergência, o médico vai apontar, o paciente deve ser estabilizado e as condições às quais que vai ser mantida essa internação são avaliadas a partir dali. Mas informações para cadastro e identificação de paciente são absolutamente necessárias. Não é uma questão opcional. Isso precisa ser, sim, informado a partir do momento em que o paciente está ali dentro da instituição. Vou perguntar para o doutor Tiago para complementar. E cobrar um cheque calção, doutor, do lado do consumidor, isso é irregular ou regular? Olha, eu entendo que isso caracteriza uma prática abusiva, portanto não poderia ser feito pelos hospitais, muito embora a gente tenha notícias, uma série de decisões judiciais já reconheceram algumas condutas abusivas na exigência, portanto condicionamento, não fazem um atendimento à internação para prestar serviço sem que as pessoas muitas vezes deem algum tipo de garantia. Essa garantia vai muitas vezes no cheque calção, que é a exigência de um cheque com um valor pré-determinado alto, que fica guardado com a instituição médica, hospital, para que ao final do atendimento o valor da conta possa ser pago em troca daquela garantia ou até complementado caso tenha sido ultrapassado. Existem também algumas condutas que são abusivas na mesma linha, como a exigência de assinatura de nota promissória em branco, duplicatas, para preenchimento do valor do atendimento posterior. A exigência de cheque calção, inclusive, foi considerada como crime. Então, além de um ilícito civil administrativo, além de poder ser derrubada a eventual cobrança ou restituído o valor que eventualmente for cobrado de forma antecipada, o fornecedor que assim atuar, hospital, plano de saúde, solidariamente responsáveis, podem ser condenados ainda a pagamento de multa no setor administrativo, pelo PROCON ou pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, sem prejuízo das medidas criminais. Então, esse tipo de comportamento, muito embora ainda frequente, é flagrantemente abusivo e deve ser denunciado por quem, infelizmente, tem esse tipo de exigência quando da tentativa de internação ou de adoção de algum tipo de cuidado médico hospitalar. Bem, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Vamos assistir? De quem é a responsabilidade se um hospital se recusar a atender um paciente? Doutora Nicole, de quem é a responsabilidade? Essa pergunta está muito aberta e a gente precisaria de mais informações para entender o contexto, porque a gente tem o hospital público, a gente tem o hospital particular, ainda tem o hospital que hoje já é bastante comum, que é o hospital da própria operadora de saúde, né? Já tem um atendimento ali que já é do próprio plano de saúde. Se houver algum tipo de negativa de atendimento indevido, isso já é, inclusive, pacífico de que é passível de dano moral, né? Você gera o dano moral a partir do momento em que não há o atendimento do paciente. Aí a gente precisa analisar cada caso especificamente para entender se foi uma falha de informação, às vezes o plano deixou de informar que aquele paciente poderia ser internado, se lá na entrada no hospital houve algum tipo de equívoco, e aí a gente vai analisar de quem é essa responsabilidade. Porque quando a gente está falando de atendimento em saúde, via de regra, a gente tem uma cadeia de responsabilidades. É muito raro que seja apenas uma instituição ou um prestador de serviço que esteja envolvido nesse atendimento. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. O
O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direitos e deveres dos hospitais particulares e dos pacientes. Eu continuo conversando com Nicole Soares, advogada especialista em direito médico, e com Tiago Loyola, advogado e professor especialista em direito do consumidor. Eu vou voltar perguntando para o doutor Tiago. É um dever do Estado custear o tratamento de uma pessoa em um hospital da rede privada, caso esse paciente não tenha condições e também não tenha tido possibilidade de ser atendido no hospital público? Bom, você colocou bem, né, a pergunta, uma situação que limita, né, um pouco esse direito, ou que garante, no caso, esse direito. A princípio, a disponibilidade de tratamento, as condições de contratação num hospital particular são feitas mediante uma livre negociação, né? Dentro de uma base contratual nos limites do que a legislação permite. Então, se uma pessoa que não tem plano de saúde a princípio, ela não está num quadro de urgência e emergência e não vem de uma impossibilidade de atendimento no SUS, que seria um direito desse cidadão, ele deveria se submeter à negociação do plano, o plano não teria essa obrigação. Agora, considerando que não há, por parte do poder público do SUS, a capacidade de atendimento, seja em questão da infraestrutura, em questão de capacidade de atendimento naquele momento, em razão de superlotação, aí sim, em razão da garantia constitucional, né, da proteção do direito à saúde, o Estado deveria, sim, remunerar o hospital, a clínica, pelos serviços prestados àquele cidadão que não mantém com aquele hospital, aquela clínica, nenhum tipo de relação contratual, direto ou indireto, ou mesmo através dos planos de saúde. Então, o que não poderia acontecer é um cidadão, diante de uma necessidade comprovada, algum risco à sua saúde, ter negado algum tipo de atendimento, porque ao final o Estado deverá garantir esse tipo de atendimento, não só mediante reembolso futuro e pagamento de indenização justa pelos serviços prestados, ou até mesmo, muitas vezes, através de ações judiciais que tenham, né, que reconhecer esse direito e determinar a esses estabelecimentos particulares a obrigação, né, de realizar o procedimento mediante pagamento futuro. E nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Vamos assistir. O que caracteriza uma omissão? Doutora Nicole, o que caracteriza? Quando não são utilizados os meios disponíveis, sejam técnicos, sejam humanos, né, profissionais, para atender aquele paciente, a gente entra num quadro que pode ser caracterizado como uma omissão. Lembrando sempre que a gente precisa analisar isso diante do que é disponibilizado no momento do atendimento. Às vezes você pode ter um excelente médico disponível, mas ele não tem um equipamento, ele não tem uma máquina para fazer um determinado exame. Às vezes você tem o equipamento disponível, mas não tem o profissional qualificado para atender naquele momento. Não podemos caracterizar isso como uma omissão, mas a partir do momento em que você tem tudo disponível e isso não é utilizado, a gente começa a entrar num cenário que pode sim ser avaliado como uma possível omissão. Bem, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça julgou abusiva uma cláusula contratual de um plano de saúde que limitava o tempo de internação hospitalar do segurado. Haja vista colocar o consumidor em desvantagem exagerada. O STJ já sumulou o assunto. Esse também é o entendimento pacífico nos tribunais que defendem caber ao médico especialista decidir sobre o tratamento adequado à doença do paciente e não à seguradora. Qualquer ingerência na análise. Bem, vou para o doutor Tiago. Doutor Tiago, na justiça, no direito do consumidor, já houve casos como esse do plano de saúde limitar o tempo de internação de um paciente? Sim, infelizmente isso era uma prática muito recorrente, antes até da edição do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando de 30 anos atrás, não haviam regras, né, jurídicas, muitas vezes, que tratassem especificamente dessa situação. Então, os planos de saúde criavam regras contratuais, obviamente, na proteção dos seus interesses, e existiam muitas cláusulas que limitavam o tempo de internação, em alguns contratos 10 dias, 15 dias. Mas é óbvio, né, que, diante do caso concreto, cabe ao médico especialista determinar os melhores tratamentos, o melhor meio terapêutico para atender aquele paciente, e só esse médico que deveria determinar, né, a alta
do paciente e, consequentemente, a duração desse tratamento ou internação. Então, o Superior Tribunal de Justiça, diante de uma série de demandas que foram levadas para questionar essa conduta, ainda que baseada numa cláusula contratual de limitação de tempo, reconheceu a abusividade e, portanto, a impossibilidade de ser limitado temporalmente essa internação. Foi editada a súmula, um entendimento repetido que orienta as decisões de tribunais inferiores, a súmula 302 do STJ, bem como também a Lei dos Planos de Saúde, seu artigo 12, ela veda de qualquer maneira que o plano de saúde pudesse limitar no tempo a obrigação de prestar atendimento a esses pacientes. Então já é um ponto que hoje em dia é pacífico, que havendo recomendação médica, através de um laudo médico do assistente, que determine a obrigatoriedade de tratamento, e sendo o tratamento uma obrigação legal e contratual, essa limitação de tempo é a prática abusiva e não pode ocorrer de forma alguma. Quando ela acontece, ela pode gerar um dano que é indenizável, na forma de dano moral, bem como também é questionado e derrubado judicialmente com determinações judiciais que garantam esse atendimento, mesmo até através de imposição de multa diária quando há recusa ou descumprimento. Doutora Nicole, quando um paciente ou a família de um paciente notar ou enfim, achar que está tendo algum tratamento ou cobrança abusiva, o que ela deve fazer? Principalmente quando a gente está tratando dessa prestação de serviço de saúde na esfera privada, é preciso lembrar que há um contrato, que baliza essa relação e que em muitos casos, não todos, mas em muitos casos é uma escolha do paciente, daquele consumidor, ser atendido naquela instituição. Então, existem regras não só relacionadas aos preços, mas até mesmo com relação ao funcionamento dessa instituição que precisa ser respeitado. Lembrando que o consumidor, o paciente, ele não tem apenas direitos, ele também tem deveres. E a gente não pode deixar que essa relação penda demais para um lado, se torne onerosa demais para um lado, porque aí ela não tem mais equilíbrio. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor determina que as informações sejam repassadas de forma clara, precisa, correta e ostensiva. E, obviamente, quando a gente está falando de preços médicos, especialmente quando concordo com a doutora Nicole, se envolve em coisas muito caras, muitas vezes, procedimentos que têm alto valor, o consumidor ele tem o direito de saber previamente, obviamente diante de um caso concreto, não de uma necessidade de uma internação emergencial, de um grande acidente, porque aí a gente tem um cenário onde toda essa questão de negociação, de demonstração de preços, para que o consumidor tivesse a liberdade de contratação, já ficam um pouco limitadas pela urgência médica. A proteção à vida nesse momento tem que ser prioridade em relação a esses procedimentos e informações. Mas já há na Lei do Consumidor o artigo 40, que determina que deve existir um orçamento prévio para qualquer prestador de serviço, entendo que também se aplicaria aos hospitais em condições normais, para que o consumidor tenha a possibilidade de tomar uma decisão livre, consentida, ciente, portanto, de quais serão os custos daquele tratamento, para que ele possa tomar uma decisão que a ele seja satisfatória dentro de um espírito de transparência e de boa-fé. Um paciente que esteja numa mesa de cirurgia, por exemplo, e o plano talvez se negue a cobrir o custo de um material que é necessário para essa cirurgia, tá? Isso é ilegal? O que o paciente pode fazer? Ele depende da cirurgia, mas o plano não quer pagar por um material que é exigido e fundamental. Entendo que há obrigação do plano nas situações, obviamente, como você disse, em mesa de cirurgia, quando você tem ali um risco de um dano irreparável, até mesmo ameaça à vida daquele paciente, que os procedimentos devam ser adotados, ainda que você tenha um questionamento contratual. É muito comum que a gente tenha ações judiciais que pleiteiam reembolso ou até cancelamento de cobranças de procedimentos dessa natureza, pelo entendimento que, havendo a cobertura da doença, os procedimentos dela derivados, determinados por médico assistente, são assegurados pela legislação e seriam direito do consumidor ou do usuário. Muito boa explicação, porque são aquelas letrinhas pequenas nos contratos que às vezes o consumidor, o paciente, não percebe e lá na frente vem o problema, Antes de finalizar o programa, nós vamos assistir a uma última pergunta de telespectador que a nossa produção recebeu.
Em casos em que o paciente possui plano de saúde, o hospital pode negar um procedimento antes de obter a autorização do plano? Doutora Nicole, a gente inclusive até já falou um pouco sobre esse assunto no primeiro bloco. O hospital pode se negar a realizar um atendimento antes de obter uma autorização do plano de saúde? Desde que esse procedimento não implique no não atendimento de algum caso de urgência e emergência, sim. Se não há risco para a vida do paciente ou algum tipo de risco para que o quadro dele seja comprometido e ele tenha uma piora, a instituição ela não é obrigada a realizar esse serviço, a não ser que o paciente, o consumidor, opte por fazer pela via privada, fazer o pagamento, fazer por via particular e depois ele solicita o reembolso do seu plano de saúde ou ele faz algum outro tipo de solicitação para a operadora. Mas o hospital ele não é obrigado a realizar qualquer tipo de procedimento sem contrapartida, exceto nos casos de urgência e emergência, para que não haja a situação de omissão, como a gente já mencionou. Doutor Tiago, uma última pergunta para a gente finalizar. Sobre essa questão de reembolso, às vezes no desespero, na emergência, a pessoa acaba custeando uma consulta, um atendimento rápido. Para conseguir esse reembolso do plano, é burocrático? O que a Justiça tem definido em relação às pessoas que entram na Justiça pedindo esse direito, que é o do reembolso? Bom, interessante essa pergunta, e é um problema bastante também corriqueiro, a questão do reembolso. No primeiro momento, a gente tem que analisar quais são as regras contratualmente estabelecidas entre as partes, porque a gente tem uma série de contratos, os contratos não adaptados, existiam contratos que tinham a possibilidade de livre escolha do consumidor, então você tinha um reembolso em tese ilimitado dentro de determinados procedimentos. Se a gente fala dos planos mais atuais, os regulamentados, a obrigação de reembolso ela está dentro de determinadas cláusulas contratuais. A princípio, o atendimento deveria ser feito na rede disponibilizada pelo próprio plano de saúde nos hospitais. Quando há uma recusa injustificada de cobertura de determinado tratamento, de fornecimento de medicação, até mesmo de um ato cirúrgico, e quando o consumidor tem a obrigatoriedade de não ter alternativa e acaba pagando aquele valor diante de uma primeira recusa, o consumidor pode questionar junto aos órgãos de defesa do consumidor, ao PROCON, ou o próprio Poder Judiciário, e muitas vezes há o reconhecimento daquela negativa de procedimento ou de atendimento lá indevida e, consequentemente, os valores pagos devem ser reembolsados, obviamente sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou consequências nesse sentido. Há também uma obrigatoriedade de reembolso de gastos feitos fora da rede credenciada, nos limites dos honorários médicos que seriam pagos à própria rede credenciada, nas hipóteses de urgência e emergência, de determinado acidente, gravidade de algum quadro médico que impossibilitasse em tempo hábil o deslocamento daquele paciente a alguma unidade credenciada ao plano, algum hospital que fizesse parte do convênio médico. Não há um direito assegurado do consumidor exigir o reembolso, ainda assim integral, quando ele opta por outro tipo de atendimento com outros profissionais ou outra rede, porque isso seria algo além das obrigações legais ou contratuais. Então, dentro de uma resposta um pouco mais geral, uma pergunta que é bastante complexa, eu entendo que o direito do reembolso está ligado às bases contratuais, mas ele pode ser judicialmente determinado quando há uma recusa injustificada. O programa Artigo 5º termina por aqui. Eu agradeço demais as explicações, doutor Tiago, doutora Nicole, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço e estou à disposição para uma posterior volta aqui. Muito obrigada. Também agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço também a sua companhia e você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º.